Glória a Deus. Aqui você está ouvindo, glória a Deus, o som da igreja Assembleia de Deus, Casa de Oração de Marabá, para a honra e a glória do Senhor Jesus. A nossa igreja aqui é humilde em estrutura, mas tem algo precioso aqui mais do que a estrutura física. Tem a presença de Deus. Aleluia. E aqui tem servos e servas que têm buscado servir a Jesus com sinceridade. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 44. Aleluia! Fiel é o Senhor para tudo sempre. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Mateus capítulo 13, versículo 44. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você precisa de oração, escreva o seu nome aí nos comentários do vídeo e a gente vai estar orando por você. Glória a Deus. Encontraram, meus irmãos? Vamos ler todos juntos, é só um versículo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém, meus irmãos? Podem se assentar. Glória a Deus. Santo, santo é o nome poderoso do nosso Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, desde cedo, né? Porque amanhã a gente vai ter uma pregadora, né? Que vai vir aqui ministrar a palavra de outra igreja. Sexta-feira também. E hoje Deus ele deu a missão para mim trazer essa palavra. E desde cedo eu estava perguntando para Jesus, para o Espírito Santo, que palavra que eu vou ministrar na igreja? Porque quando a gente fala de libertação, a gente pensa, eu vou ministrar a palavra que Jesus libertou o Gadareno dos demônios, expulsar aquela palavra que o pai trouxe o filho endemoniado, vou ministrar essa palavra. Sempre Jesus expulsando o demônio de alguém. Mas desde quando eu acordei hoje, o Espírito Santo começou a falar no meu coração sobre ministrar essa palavra, essas leituras que vão ser ministradas hoje. E o título da palavra de hoje, nesse primeiro dia de campanha, para o meu e para o seu coração, é o seguinte: nós somos libertos para poder viver para Deus. Eu e você, nós somos libertos. Deus nos dá a libertação para que possamos viver para Ele. E nós só podemos alcançar essa libertação quando Deus, Ele passa a valer para nós mais do que tudo. Mais do que qualquer tesouro, mais do que tudo que a gente possui aqui na terra. Nós só conseguimos alcançar a verdadeira libertação, deixar Jesus nos libertar, nos tratar, quando nós passamos a viver para Ele, quando nós reconhecemos que Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Aleluia. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo, em uma geração, como as pessoas falam, em que muitas pessoas, sabe o que quer? Eu também quero. Muitas pessoas vão para a igreja, muitas pessoas oram, muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas fazem propósito com uma intenção. Quer dizer, com várias intenções. Que intenções são essas? Receber a bênção de Deus. Você quer ser abençoado? Eu também quero.
Mas tem gente que só busca Deus para receber bênção. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Deus, eu quero que o Senhor restaure o meu casamento. Deus, eu quero que o Senhor cure o meu filho. Deus, eu quero que você faça isso, faça aquilo. Busca a Deus porque tem desejos, quer ser abençoado por Deus. E isso não é ruim. Mas nessa geração muitas pessoas só querem a bênção, a cura de Deus. Mas não querem Deus. Não querem o dono da bênção. Só querem vitória, só querem receber de Deus e não querem renunciar. Não querem fazer aquilo que Deus tem pedido. E sem mudança, sem entrega, sem renúncia, não tem como a gente dizer que é um servo verdadeiro de Deus. Sem renunciar, sem aceitar aquilo que Deus manda a gente fazer, não tem como a gente dizer eu sou um crente liberto, eu sou um cristão liberto. Eu sou uma serva liberta em Cristo Jesus. Porque a libertação só se torna verdadeira na nossa vida quando nós escutamos a voz de Deus e obedecemos. E a gente só consegue fazer isso quando a gente ama a Deus mais do que tudo. Porque se Deus pegar e falar para Maria Elisa algo, Maria Elisa, irmã Maria Elisa, minha filha Maria Elisa, eu quero que você fale isso. E aí de repente, ou o João Vitor, ou o filho dela, fala assim, não mãe, você não pode fazer isso. Se a irmã Maria Elisa amar mais a Deus do que o João Vitor, do que os filhos, ela vai obedecer quem? A Deus. E é dessa maneira que a gente começa a demonstrar para Deus que a gente ama mais a Ele. Porque Jesus Cristo um dia ele olhou e falou assim, olha, eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer o quê? Espada. É mãe contra filho, filho contra mãe, irmão contra irmão, marido contra esposa. Porque se o teu marido for contrário ao teu ministério, mesmo assim você vai ter que continuar. Se a tua esposa for contrária ao teu chamado com Deus, mesmo assim você vai ter que continuar. Se a tua mãe for contra o teu ministério, mesmo assim você vai ter que continuar. Porque Deus está em primeiro lugar na sua vida. E hoje Deus está chamando, cada um de nós está te chamando para se entregar profundamente e verdadeiramente a Ele. E nós vamos aqui refletir em 4 passagens que o próprio Jesus falou, para a gente saber o que a gente tem que fazer para poder ser realmente libertos, para demonstrar para Deus e para o mundo. Porque mais importante do que mostrar para Deus é o nosso testemunho aqui também de que nós somos cristãos. Porque Deus, Ele enxerga não somente a nossa aparência, o nosso coração. Então a gente dizendo para Ele que é ou que não é crente, Ele já sabe se a gente é servo ou não é servo, se a gente é fiel ou não é fiel, se a gente está aceitando o processo ou não. Aleluia. Então vamos ler a palavra do Senhor. Se vocês quiserem anotar ou abrir, Mateus capítulo 6, versículo 21, está no mesmo livro. Vocês podem marcar aí, eu falei para vocês trazer caneta para vocês marcarem. Marcos 10, 17, 22. Não é Mateus, é Marcos. Achem aí que eu já vou começar a falar, porque senão vai mais de 1 hora. Em Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 22, Jesus Cristo ele nos conta a história do jovem rico. Jesus nos conta a história de um jovem um jovem rico, né? Um jovem que é bem financeiramente, e esse jovem se aproxima de Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus, uma pergunta sincera para Jesus. Ele diz assim: bom mestre, o que farei para herdar? Marcos 10, capítulo 17 ao 22. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele pergunta isso para Jesus. Jesus Cristo está ali andando com os outros discípulos, com as pessoas que estão seguindo, e ele chega ali e ele pergunta: bom mestre, o que eu faço
para herdar a vida eterna? Você já se perguntou isso? Perguntar igual o jovem rico. O que eu posso fazer para entrar no céu? O que eu posso para encontrar salvação, para ser salvo? O que eu posso fazer? Esse rapaz perguntou. O que eu posso fazer para... Nós temos que nos perguntar dia após dia, o que eu faço para ser salvo? E Jesus Cristo, ele olhou para aquele rapaz, e Jesus Cristo, que não vê apenas a aparência, ele também vê o coração. Ele pergunta para aquele rapaz o que ele tem feito. Ele diz que Jesus fala para ele que tem que seguir os mandamentos. E o rapaz diz: eu já faço isso, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu dizimo, eu jejuo, eu já faço o que tem que fazer. Aí Jesus e vê aquilo que prende ele, o que prende aquele rapaz aqui na terra, o que está afastando aquele rapaz de Deus. Jesus Cristo olha para ele e fala: feito tudo isso que tu falou, mas uma coisa te falta fazer. Vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e me segue. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Que palavra difícil é essa? Jesus pede para me vender a minha casa, para me vender o meu carro, para me vender os meus animais e ir atrás dele. Se hoje a palavra de Deus, ela é confronto. Eu e você que dizemos: eu amo Jesus, eu amo Jesus. Se hoje Deus pedisse a sua casa, Maria Elisa, vende a tua casa e me segue. Se hoje Deus pedisse para o Gessilândio, vende a tua casa, dá aos pobres, não é nem para levar o dinheiro, dá aos pobres e me segue. Imagina essa pergunta de Deus, esse confronto de Deus para a sua vida. Será que você teria coragem de abrir mão por causa de Jesus? Será que teu amor é tão grande porque se um filho teu adoecer, tu vende? Tu vende a tua casa, teu filho adoecer e precisar? Vende? Vende, não vende? Vai salvar meu filho. Não vende? E por Deus, tu vende? Tu vende a tua casa por Deus? Entendeu? Se ele te perguntar hoje, te falar isso hoje, igual falou para o jovem rico: será que tu tem coragem de fazer isso? Será que eu tenho coragem de fazer isso? Aquele rapaz, ele podia ter sido chamado para ser um dos 12. Porque Jesus falou para ele: vende tudo que tu tens e me segue. Deus, quando Ele pede qualquer coisa de nós, é porque Ele tem algo maior para nos dar. E o algo maior para Deus não é bens materiais. O algo maior, Deus pode ter sim bens materiais, casa, tudo enquanto para nos dar. Mas o algo maior que Deus tem para nos dar é aquilo que o jovem rico pediu. É o quê? O reino dos céus, a vida eterna. E a palavra de Deus diz que depois que ele ouve Jesus falar isso, ele vai embora triste. Ele vai embora triste. Ele foi embora triste, porque ele era dono de muitas riquezas. Só que na realidade ele não era dono de muitas riquezas. As riquezas que era dono dele. Porque ele trocou Jesus por bens materiais. Hoje tem muitas pessoas que estão na igreja, que sabem a verdade de Deus, que dizem que amam a Deus. Mas será que se Deus te pedir algo que para você é muito valioso, será que você vai ter coragem de abrir mão por ele? Porque a palavra de Deus diz que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E onde está o teu coração, aquilo ali que tu venera, aquilo ali é o teu Deus.
Muitas pessoas têm um marido como tesouro, muitas pessoas têm uma casa, muitas pessoas têm uma esposa, muitas pessoas põem o filho acima de Jesus, muitas pessoas dizem, põe a casa, não tenho tempo, tenho que fazer as coisas em casa, não tenho tempo. Muitas pessoas hoje mesmo põem o trabalho, eu preciso trabalhar para me poder dar de comer para os meus filhos. Eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para Deus. Será que dessa maneira, dessa forma, você está colocando Jesus como o tesouro na sua vida ou outras coisas? Porque o que você servir com maior tempo na tua vida, o que você valorizar mais, ali é o teu Deus. Porque ali é o teu tesouro. E nós vamos ler agora a palavra que nós lemos ainda há pouco, que é a palavra dessa pregação. Sobre o tesouro no campo. Jesus compara o reino de Deus a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Está lá vocês já leram aí, que foi no começo. Está lá em Mateus 13:44. Jesus compara o reino dos céus a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. E ele fez algo tremendo. Sabe o que esse homem fez? Ele vendeu tudo que ele tinha. Ele vendeu casa, ele vendeu carro, ele vendeu tudo que ele possuía. Aí ele voltou lá e comprou aquele campo. E ele comprou aquele campo não com tristeza. A palavra de Deus que nós vemos fala assim, cheio de gozo. Gozo é alegria. Ele deu tudo que ele tinha para poder comprar aquele tesouro escondido no campo. Que tesouro é esse? Que campo é esse? É o reino dos céus. O jovem rico foi embora triste, porque ele não tinha coragem de abrir mão das suas riquezas. Esse homem, ele encontrou Jesus, o reino de Deus é Jesus, e aí não precisou ouvir nada. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, ele vendeu tudo e ele comprou aquele campo. Porque ele encontrou na vida dele a verdadeira riqueza. A nossa verdadeira riqueza é quem? Tem que ser quem? Jesus, tem que ser Deus. O jovem rico, ele ficou preso na riqueza. Esse homem, para mostrar para Deus todo o valor que Deus tinha, ele se libertou de todos os seus bens materiais e comprou aquele campo. Ofertou ali no reino de Deus. Aqui está a diferença entre o jovem rico, que foi embora triste, e esse homem que renunciou aos seus bens com alegria. A palavra de Deus diz que Deus se alegra aquela pessoa que dá, que oferta a Deus com alegria. Nós não temos dinheiro, mas nós temos tempo. Mas muitas vezes ir para a igreja, meu Deus, esse culto não acaba logo. Chega na igreja pensando em ir embora. Chega na igreja, o pensamento está lá em casa. Está na panela de feijão. Está no dia de amanhã. Não se conecta com Deus. Nem o tempo não consegue ofertar para Deus. E como que Deus está sendo o seu primeiro amor, o seu tesouro maior, se nem no culto você consegue se conectar a Ele? Se não consegue quase ler a Bíblia. Não, Deus entende. Isso é conversa de desviado. Esse negócio de Deus entende. Deus sabe. Conversa de desviado. Nem tudo é espiritual. Conversa de desviado. Tudo é espiritual e Deus tem que estar sim em primeiro lugar na minha e na sua vida. Deus tem que ser sim o maior tesouro da minha e da sua vida. Porque se Ele não for, você vai andar igual o jovem rico. Triste. Triste. Ah, fulano falou isso, não gosta de mim. Estou chorando, estou morrendo. Ah,
Ah, fulano fez isso, estou morrendo, estou me acabando. Ah, aconteceu, estou passando uma provação. Ah, você já olha para a pessoa já morreu. Um século. Isso acontece não só fora da igreja, porque às vezes o ímpio, ele às vezes aguenta mais do que um que está dentro da igreja. Em vez da gente ser mais forte em Cristo Jesus, qualquer provação que passa está morrendo, está chorando, está se acabando. E nós temos um Deus que é o nosso tesouro, o nosso maior tesouro, que nos deu a nossa vida, nos deu a nossa família, nos deu tudo. A palavra de Deus nos ensina que tem um homem que eu não quero nem que eu, nem que vocês passem por isso, Jó. Que sofrimento aquele homem passou, ele perdeu os filhos, tudinho que ele tinha 10 filhos, morreu tudinho no mesmo dia. Ele tinha um monte de animal, morreu tudo no mesmo dia. Casa dele pegou fogo, perdeu tudo no mesmo dia. Além de perder tudo que ele tinha, filho, bens materiais, ainda veio uma doença de chagas nele, que a palavra de Deus diz que ele se coçava tanto que tinha que se coçar com um caco de telha, de tijolo. Ele fedia a quilômetros de distância. Além de todo o sofrimento, ele ainda suportou os amigos dele olhando para ele e falando que ele estava em pecado. Ele ainda escutou a mulher dele dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Quantas vezes o diabo usa pessoas dentro da nossa casa e a gente fica morrendo? Não morre, repreenda. Você tem um Deus que tem cuidado de você. Você tem que repreender as palavras de maldição que são lançadas contra o teu ministério, contra a tua vida. Mas tu pega e fica aceitando aquilo que o diabo tem usado pessoas para falar. O diabo veio para quê, meus irmãos? Matar, roubar e destruir a minha e a sua vida. Todo dia ele está ali pedindo para Deus ali para poder deixar fazer o mal contra nós. Um dia o apóstolo Pedro estava dizendo: eu morro por ti, Jesus. Eu faço tudo por ti, Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: olha, o diabo pediu para poder te peneirar, mas eu roguei ao Pai para não deixar, porque tu não ia suportar. Todos os dias Jesus está rogando ao Pai para que a nossa prova seja menor, porque Ele sabe o quanto que eu e que você existe. Mas estando na prova ou estando na alegria, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Se o pastor Zé não quiser mais servir a Deus, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desviar? Eu tenho que continuar. Se eu me desviar, o pastor Zé tem que fazer o quê? Tem que continuar, né? Porque a pessoa que... O escolhido, ele não tem escolha. Você é escolhido de Deus. Você tem que servir a Deus, e não é servir para se afastar, não. É servir para ficar. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas agora, tome uma decisão de ficar firme. O Evangelho de Cristo é para a gente viver em gozo e alegria, não é em tristeza, não. Deus já te deu a vida e te deu a oportunidade de ser salvo. Mas tem muitas pessoas que têm trocado Jesus. Jesus é o maior tesouro. Ele nos oferece a vida eterna. Mas eu falo um ditado popular. Um ditado popular não, um ditado que eu tinha na minha casa com a minha avó. Que minha avó gostava muito de presente. Qualquer pessoa, a pessoa chegava ali com um cacho de banana. Mesmo que eu não gostasse da pessoa, se chegasse com um cacho de banana lá em casa, ela abria o dente, já conquistava ela. Ela já colocava para dentro de casa. Eu falava assim: vó, a senhora me troca até por um cacho de banana. Então muitas vezes a gente tem trocado Jesus, não é nem por fortuna igual o jovem rico. Tem trocado Jesus por migalha, por miséria. Não é nem por um cacho de banana, por uma banana. Pega uma banana aqui. Ah, hoje eu já não vou mais no culto. Pega uma banana aqui, na hora que tu vai orar. Ah, eu não vou mais orar. Pega uma banana aqui. Ah, eu vou entregar o jejum. Então, o inimigo é coisa pequena, meus irmãos. Já jejuei, fiz propósito com parente minha, que nós começávamos a jejuar num dia. No outro dia, quando ela chegava no trabalho dela, tinha uma mesa assim, enorme, de salgado, de bolos, tudo, enquanto ela tinha que ir até meio-dia. Por que? Será por que o diabo quer quebrar o teu jejum?
Será por que o diabo quer impedir vocês de orar, vocês de buscar? Será por quê? Será porque tem essas provações, essas coisas que para nós, aos nossos olhos naturais, é uma besteira, pegar e comer o alimento? É porque o inimigo sabe que quando nós oramos e jejuamos, as maldições, as cadeias se quebram. E outra coisa, o jejum ele não muda Deus. Mas o jejum nos prepara para receber as coisas de Deus. O jejum mata a nossa carne e nos faz ser mais espirituais para nós receber a bênção do Senhor. Sabe por que você não recebeu a bênção do Senhor ainda? Muitas bênçãos do Senhor? É porque você não está preparado ainda para receber. Porque ainda não jejuou, não orou bastante. Aí às vezes Deus te deixa ter uma mãe difícil, um filho difícil, um marido difícil, uma esposa difícil, porque se o marido for bonzinho, você larga a igreja. Se a mãe for bonzinha, larga Jesus. Está tudo bem. Então, a pessoa sendo difícil é o seu empurrão para buscar. É o impulso para você buscar. Está difícil, então eu tenho que buscar. Quando você percebe que Jesus é o maior tesouro e a sua maior riqueza, renunciar aquilo que Deus te pede é fácil. Quando nós amamos Jesus, verdadeiramente renunciar é fácil. A prova disso, quando você tem um esposo, ou o homem tem uma esposa, às vezes você pratica algo, aí o seu marido vem e fala assim: eu não quero que você faça mais isso. A mulher, na maioria das vezes a mulher, ela faz o quê? Ela obedece, ela deixa de fazer, não é aquilo que o esposo está falando. Suzane, eu não quero mais que tu vai na casa de fulano. Provavelmente vai obedecer, porque ama o marido. Eu não quero que tu ande mais. O João Vitor falava para a Maria Elisa: eu não quero que tu ande em tal lugar assim, por isso e isso. Provavelmente a irmã Maria Elisa vai ouvir o João Vitor, que ama. Quando nós amamos, nós buscamos agradar a pessoa que nós amamos, não é isso? Mas quando nós amamos verdadeiramente, quando nós amamos Jesus, Jesus pede: eu não quero que você faça mais isso. Com a ajuda do Espírito Santo e com esse amor que o próprio Espírito Santo nos dá, nós abandonamos a prática. E se nós não temos força, nós jejuamos, oramos, para que o Espírito Santo nos ajude a nos afastar daquilo que tem nos prendido, nos aprisionado. Nós estamos falando aqui de libertação. Quando a gente enxerga que o nosso tesouro é Cristo, quando nós vemos o valor que é em Jesus, nós abrimos mão de tudo aquilo que Ele nos pede com alegria, igual esse homem do campo, com alegria. A verdadeira e a completa libertação vem na nossa vida quando a gente passa a dar valor mais para Jesus do que as nossas vontades. A entender que o verdadeiro valor está em Cristo. Então não é tão difícil servir a Jesus quando nós o amamos. Tem gente que serve Jesus por medo. Temor não é medo, temor é amor. Eu temo a Deus, porque eu amo a Deus, eu não quero ofender o coração de Deus, então eu temo. Agora, ter medo é outra coisa. Você abandonar alguma coisa, você tem medo, Deus vai me matar se eu fazer aquilo ali. Isso é medo. E qualquer hora você volta e faz de novo, porque você tem medo. Agora, quando você tem amor, você obedece a Deus. Jesus diz assim: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Nós vamos para a terceira história, meus irmãos, da Bíblia. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Se você quiser marcar aí o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Glória a Deus. João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Fala sobre o paralítico de Betesda.
Você pode pensar assim, o que isso também tem a ver com libertação? O paralítico de Betesda. João 5:1-9. A palavra de Deus, ela vai contar aí que tinha um homem que ele era paralítico. Fazia 38 anos que ele estava preso ali na beira daquele tanque com aquela enfermidade. Ele estava preso ali esperando o quê? Esperando um milagre. Porque a Bíblia diz que naquele tanque, há algum tempo, descia um anjo que movimentava as águas e quem estava doente entrava naquelas águas e era curado. Nesse trecho a palavra ela revela isso. Só que aquele homem, ele não estava ali há 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 anos, 20 anos, ele estava 38 anos. Praticamente a minha idade. 38 anos ele estava preso na beira do tanque esperando um milagre. 38 anos aprisionado não somente pela paralisia que ele tinha, mas aprisionado esperando um milagre. E Jesus Cristo chega ali, ele pega e faz uma pergunta para aquele homem: tu quer ser curado? Um homem que está ali na beira daquele tanque há 38 anos, e a gente sabe que Jesus Cristo não vê somente a aparência, ele vê o coração, ele sabe o que eu e você está passando ou já passou, então ele sabe de tudo. Ele sabia o quanto de tempo que aquele homem estava ali, mas mesmo assim ele pergunta para aquele homem: tu quer ser curado? E aquele homem, ao invés de falar para Jesus, sim, eu quero, ele fala para Jesus que não tem ninguém para levar ele no tanque. Em vez dele falar assim: eu quero, o Senhor vai me levar no tanque, já que ele, vamos dizer que ele não conhecia Jesus, eu quero, será que você me leva no tanque? Ele podia falar assim, mas ele pega e fala assim para Jesus, ele nem diz que quer, ele fala: não tem ninguém que me leve no tanque. Quando as águas se movimentam, não tem ninguém. Eu estou parado aqui porque não tem ninguém que me leve lá. Ele culpa as outras pessoas da paralisia, da falta do milagre dele. E muitas vezes, meus irmãos, tem coisas que estão paralisando a minha e a sua vida. Muitas vezes a gente está culpando o outro. Eu não prego a palavra por causa disso. Eu não vou para a igreja por causa de fulano. Eu não vou, então, não vou ler mais a Bíblia porque hoje eu passei uma raiva, não posso ler a Bíblia. Eu não vou orar porque tem que fazer isso. Em vez da gente assumir. Glória a Deus. Ao invés da gente assumir, meus irmãos, ao invés da gente assumir os nossos erros, as nossas dificuldades, a gente o ser humano costuma colocar a culpa nos outros. Eu não vou fazer isso por causa do Oséias. E muitas vezes é porque eu não quero. Ia se arrastando ali, né? Nem que se fosse bolando ali para a beira daquele tanque, igual uma cobrinha ali, eu não sei se ele era o corpo todo, provavelmente acho que era só as pernas, ia ali se arrastando com as mãos e se tacava naquele tanque ali, 38 anos, esperando que alguém ajudasse ele. Eu também nem saía de dentro, eu ficava dentro do tanque, pulava lá dentro e ficava lá, né? Esperando esse anjo descer lá dentro daquele tanque. Então, assim como aquele homem se acostumou a ficar ali olhando, todo mundo recebendo isso. Será que você também quer passar por isso? Você quer ver todo mundo sendo abençoado e você não? Tem muita gente que se acostuma com isso, ele se acostumou de ser um paralítico e de ficar vendo a felicidade dos outros, onde receber cura. Ele não tinha atitude para a sua própria vida. Muitas vezes a gente não tem atitude. E é por isso que não recebe o milagre. Eu quero, se tu quer, então demonstra para Deus que tu quer. Então ora, então busca, então tem fé que Deus vai fazer e Ele vai fazer. Deus nessa noite está te perguntando: tu quer que eu mude a tua vida? Tu quer que eu te liberte?
Tu quer que eu transforme? Tu quer que eu entregue um milagre? Fala! Não culpa os outros. Muitas vezes a pessoa se acostuma com a vida de qualquer jeito e não pede para Deus mudar. É assim mesmo. Não muda não vou para a igreja. Quantas pessoas a gente conhece que a vida está um inferno? Está um inferno dentro de casa, mas não tem coragem de pisar o pé aqui na igreja. A gente sabe, a gente conhece pessoas assim, que reclamam dia após dia do sofrimento, do que está passando. Mas a gente convida para a igreja, não vem. A gente fala para orar, não ora. Nós não estamos chamando, convidando aqui nenhum dos irmãos para poder buscar a Bruna e o Oséias. Nós estamos chamando aqui para buscar Deus, para buscar Jesus, que Ele é o dono do milagre. Mas muita gente se acostuma com a dor, com o sofrimento, acostuma com qualquer tipo de vida. Esse homem acostumou 38 anos na beira do poço, olhando todo mundo receber milagre. Aquele que não tem atitude de buscar Deus, ele perde o milagre. Aquele que não sabe o que quer, qualquer caminho serve. A pessoa que não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Quantas pessoas estão se perdendo, trocando Jesus por qualquer coisa? Mas nós não podemos fazer isso. Jesus é o mais importante na nossa vida. Então muitas pessoas se acostumam com a dor. Aquele homem se acostumou com a paralisia. Ele falava assim: eu sou paralítico, isso aqui é meu. Muitas vezes a gente fala assim: a minha dor na coluna. Essa dor não é sua não, Deus não lhe criou com dor. A minha depressão. Você nasceu com depressão, Deus te criou e colocou uma tal de depressão em você. A minha ansiedade. Você nasceu com ansiedade. O meu vício, você nasceu com vício? Você não nasceu com vício. A minha dor de cabeça, isso é seu? Deus fez você com dor de cabeça? Não fez. Então muitas vezes, assim como o paralítico, a gente se acostuma com a dor, se acostuma com a doença e começa a dizer que é da gente. Isso não é seu. Aquilo que Deus não criou, colocou em você, não é seu não. Isso é do diabo, isso é de qualquer coisa. Mas não é seu. Então não aceite viver uma vida de qualquer jeito, porque Deus não tem isso para você. A minha gastrite, né? Hoje muita gente tem gastrite. A minha gastrite, isso não é seu não. Não é seu. Repreende a gastrite, a minha dor de cabeça, a minha pobreza. Tem gente que acostuma ser pobre e miserável. E acostuma mendigar por comida, por bebida, por uma série de coisas. Por amor, tem gente que mendiga o amor dos outros. Se acostuma em contar as misérias. Tem gente que não conta bem, só conta miséria. Ih, mas minha vida está difícil, lá em casa não tem nenhum prato de arroz para me comer. Conta as misérias para que o outro tenha dó. Mas Deus quer que alguém tenha dó, tenha pena de você? Sinceramente, Jesus quer que você seja uma pessoa digna de pena. Jesus quer que as pessoas tenham pena de você, tenham dó de você. Jesus não quer. Jesus quer você uma pessoa forte. Uma pessoa que conte não misérias da vida, mas conte as vitórias em Cristo Jesus. Então muitas vezes a gente está preso no costume que é um costume de mundo, que é um costume do diabo. Porque Deus não criou ninguém para ser um miserável, de passar fome, disso, daquilo. Não. Ele não criou nós para isso. Os pobres que ele fala nas bem-aventuranças é pobre de Deus, é pobre de desejar Deus, de querer o Espírito de Deus. Não é pobre de comida, não. Então as pessoas se acostumam em contar miséria. O paralítico falou: ninguém me leva para dentro do tanque. Eu não sou curada porque não tem ninguém para me ajudar. Não tem comida na minha casa, é porque ninguém dá comida. E o teu braço, a tua perna está onde? Né? Que Deus são. Né? A tua mente, hoje a pessoa trabalha até na internet. Está onde a mente que Deus te deu sã? Será que Deus quer que você peça esmola para alguém, você precisa dos outros?
Deus quer, saber o que? Que a gente ajude o outro. Ele vai nos abençoar tanto para poder ajudar a dar o pão para outras pessoas. Para que outras pessoas também mudem de vida, o pão físico e o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, se a gente ficar com esse pensamento, a minha depressão, a minha miséria, a minha falta disso, a minha falta daquilo, a minha gastrite, Jesus não vai poder libertar nem curar nenhum de nós. Jesus pega e pergunta para ele, de novo, o que eu quero saber é se tu quer ser curado. É isso que eu quero saber. Porque tu não precisa que ninguém traga pão para ti. Tu não precisa de uma moeda para tu poder comer. Não precisa pedir esmola. Tu precisa que eu te dê saúde, que eu te levante daí, porque eu não te criei para ser paralítico. É isso que tu precisa. E tu quer ser curado? Tu quer ser liberto? É uma decisão. Ser liberto é decisão. Eu quero ser liberto. Eu desejo ser liberto. Fala para Jesus, eu quero ser liberto. Eu preciso da ajuda de Deus para ser liberto, para ser curado. É decisão, não é mendigação, é decisão. Deus está aqui para poder mudar a tua vida, a tua história, para te abençoar, te entregar um milagre, para te libertar. Não é Ele que todos os dias diz, eu te amo, Jesus, eu te amo, papai. Esse papai que você ama, te ama mais do que você ama Ele. Esse papai, ele foi capaz de se entregar na cruz do Calvário por amor de mim e de você. Ele foi capaz de morrer, de sofrer, de ser cuspido, humilhado. Será que ele te ama pouco? Ele ama muito, mais do que qualquer pessoa. Deus te ama mais do que tua mãe, do que teu irmão, do que teu marido, do que teu pai da terra. Ele te ama mais do que qualquer pessoa. Então ele é capaz de fazer qualquer coisa na tua vida. Mas muitas vezes tu não está sabendo pedir. Muitas vezes tu está colocando dificuldade para Deus agir. Ele só quer saber o que tu quer. Ele não quer saber a culpa é de fulano. Não. Ele está tratando contigo primeiro. Depois ele pode tratar com outro, mas é com você. Ele quer mudar a tua vida e tua história, mas tu também precisa querer. Você precisa querer. Glória a Deus, aleluia. Então fala para Jesus, Senhor, eu quero ser liberto. Repita comigo, Senhor, eu quero ser liberto. Fala para Deus, Senhor, eu quero ser liberto. De que você quer ser liberto? Fala para Ele agora, eu quero ser liberto disso. Fala aí para Ele, você sabe o que você precisa ser liberto. Fala, eu quero ser liberto disso. Fala para Ele o que é. Eu quero caminhar com as minhas próprias pernas. Eu não quero precisar mais de ninguém. Só de Ti. Eu quero caminhar com as minhas próprias pernas. Com a força que o Senhor vai me dar. Eu quero me esforçar para viver os Teus planos na minha vida. Então você precisa declarar, você precisa entender isso para você ser liberto. A quarta história que Jesus conta e a última para a gente finalizar. A mulher encurvada. Está lá em Lucas capítulo 13, do 10 ao 17. A mulher encurvada. Evangelhos de Jesus segundo Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. A mulher encurvada. A palavra de Deus diz que essa mulher, o paralítico tinha 38 anos que era paralítico. Glória a Deus, aleluia. Tinha 38 anos que era paralítico. A mulher encurvada, ela tinha 18 anos que andava encurvada. Como é que uma pessoa anda encurvada? Você já viu uma pessoa encurvada? Acho que é assim, né? É assim? É encurvada, é assim, né? É assim, a pessoa encurvada. A coluna encurvada. Olha mais para baixo. Lucas,
13, 10 a 17. Jesus Cristo, nesse dia que ele tem um encontro com a mulher encurvada, ele está pregando na sinagoga, e é um dia de sábado. E aquela mulher vai ali, provavelmente, para poder ver Jesus. Porque eu tenho certeza que não era fácil para aquela mulher estar ali com aquela enfermidade, já há 18 anos ali naquela sinagoga. E ela vai ali porque provavelmente ela escutou de que Jesus cura, que Jesus liberta. E ela está escondidinha lá no canto. E a palavra diz, a palavra não diz que alguém viu ela, que alguém trouxe ela para Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é ela. Ele vê aquela mulher ali na sinagoga. E como a gente sabe, na sinagoga, quando está ministrando a palavra, tem o lugar dos homens e tem o lugar das mulheres. Provavelmente ela estava ali escondida, porque onde ministrava ali aquela palavra ali, a maioria era homens, né, recitava a palavra. Mas Jesus Cristo vê ela lá escondida, ele vê ela. E ele chama ela e diz: mulher, você está livre da tua enfermidade. Em outros evangelhos, ele expulsa aquela enfermidade. Aquilo ali não é uma doença somente física. Jesus, ele liberta aquela mulher de um espírito maligno que faz ela ficar encurvada. Então tem coisas, meus irmãos, que a gente sofre no nosso corpo físico que não é físico, é espiritual. Não tem dia que a gente acorda e parece que está com a coluna travada, parece que tem 1 tonelada em cima de nós, uma carga que não é nossa. E depois que a gente ora, aquilo ali sai. Muitas vezes é isso que estava acontecendo com aquela mulher. No espiritual refletiu para o seu corpo físico. E Jesus Cristo chega ali e expulsa aquele espírito que está naquela mulher. Ela tinha um espírito de enfermidade. Era algo que refletia do mundo espiritual para o mundo físico, na sua coluna. E na hora que Jesus Cristo manda o espírito sair, ela de encurvada, ela fica curada imediatamente. A Bíblia fala, no mesmo instante que Jesus Cristo fala, ela fica curada. Ela fica livre, ela fica liberta. E as pessoas ali, os religiosos, os fariseus, ao invés de ficar alegre com a libertação daquela mulher, eles ficam escandalizados, porque Jesus está curando no dia de sábado, está libertando no dia de sábado. E Jesus Cristo olha para eles e fala assim: não convinha livrar essa filha de Abraão da prisão? Ela estava presa naquela enfermidade. Quando a gente está doente, aí não fica preso, às vezes não levanta da cama, né? Fica preso em cima da cama. Está com febre, fica preso dentro de casa, não pode sair. O inimigo quer te prender assim ou não? Quer, não quer? Não te pede de chegar na igreja? Não te pede de orar, você fica sem força para orar, não consegue ajoelhar porque está doente? Então muitas vezes o inimigo tem prendido pessoas assim. Mas Jesus Cristo, ele vê aquilo que nós estamos passando, e quando a gente clama por libertação para ele, ele nos liberta. Muitas vezes, assim como aquela mulher, ela andava encurvada por causa do espírito maligno. Muitas vezes a gente anda encurvado de vergonha. Muitas vezes o diabo faz a gente ficar com vergonha de ir para a igreja. Às vezes o diabo faz a gente ficar com vergonha de falar de Jesus. A palavra de Deus diz que os tímidos não entram no reino de Deus. Os tímidos é aquela pessoa que tem vergonha de falar de Cristo. Então muitas vezes o diabo faz a gente se envergonhar de falar de Cristo. Muitas vezes o diabo faz a gente pensar assim: eu sou pecador demais, eu tenho que ser tantos por cento para poder falar de Jesus. Você tem que buscar libertação, buscar cura em Jesus, buscar mudança de vida para que você possa pregar esse evangelho sem vergonha. Jesus Cristo está para poder te libertar da vergonha, te libertar do medo, te libertar da enfermidade. Então, meus irmãos, quem é mais
mais valioso para você a partir de hoje, se você não sabia? Quem é o seu tesouro? Fala: Jesus, você é o meu tesouro. Jesus, você é a minha maior riqueza. Jesus, eu não quero mais ser aprisionado pelas coisas do mundo. O jovem rico, ele não foi liberto. Ele não foi liberto porque ele recusou fazer a vontade do Pai, renunciar às riquezas. Ele ficou com quem prendia ele, com as riquezas. E ele não foi livre. O homem do campo, que comprou o campo, foi livre porque ele abandonou tudo que ele tinha por amor do reino, da vida eterna. O paralítico, ele foi curado porque ele deixou as pessoas que ele tinha mágoa, né? Ele tinha mágoa das pessoas. Muitas vezes a mágoa prende. A falta de perdão prende. Muitas vezes ele falou assim: eu tenho um monte de irmão, nenhum vem lá para dentro do tanque. A mágoa da família prende. Então ele aceitou ser liberto, ele aceitou ser curado por Deus. Então ele foi liberto e curado naquele dia. A mulher encurvada foi liberta porque ela não deixou a vergonha de lado. Ela foi lá atrás de Jesus. Não tenha vergonha de buscar libertação. Não tenha vergonha, não queira ser bom diante de Deus, porque Deus, ele está vendo tudo, ele sabe de tudo. Ele conhece o nosso falar, o nosso andar, o nosso interior. Ele sabe o que a gente pensa, o que a gente fez, o que a gente está fazendo. Não tenha vergonha de Jesus. Você precisa enfrentar todas as suas dificuldades. Ser verdadeiro com Cristo. Chega de Jesus ser o último da tua lista, ser um acessório. Tem gente que usa Jesus igual usa bolsa. Eu vou ali no mercado, deixa eu procurar minha bolsa aqui para mim ir lá no mercado. É só quando precisa de uma bênção, aí procura a Bíblia, procura Jesus. Como acessório, né? Você ali para rua, deixa eu pegar Jesus ali para mim ali. Mas o resto do tempo não tem Jesus. Jesus, ele, como ele é a nossa riqueza, o nosso verdadeiro amor, o nosso maior, o primeiro, Deus diz que os mandamentos, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre o quê? Tem que estar decorado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Antes era 10, ele resumiu para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a mim mesmo. Se você não se ama, você consegue amar alguém? Você não consegue, você destrói os outros. Então a gente ama a Deus para poder amar nós mesmos. Aí depois a gente cuida de nós para depois cuidar do outro. Como é que você cuida de alguém se você está acabado e destruído? É por isso que dentro de uma casa, Deus levanta primeiro um. Pode ver. Na maioria das casas, Deus salva um. Aí depois ele vai salvando 2, vai salvando 3. Mas primeiro ele cura esse um. Depois que ele curou esse primeiro, aí esse primeiro prega para o segundo é curado. Aí os 2 agora pregam para o terceiro, e o terceiro é curado. Você precisa ser curado, passar por um processo, começar um processo de libertação primeiro, antes de você cuidar de alguém. Mas muitas vezes você quer cuidar do mundo inteiro e você deixa você de mão. Você se deixa de mão. Você quer alegrar os outros, vou dar tudo que eu tenho aqui para os outros. Aí você dá o seu melhor para os outros e você fica acabado ali sem nada, porque a maioria das pessoas não retribui. Mas Deus sim, Deus já deu primeiro, Ele já nos amou primeiro. Amamos a Deus, recebemos o amor de Deus, somos curados, tratados, libertados, para poder cuidar do outro, para poder amar o outro. O segundo mandamento é amar o próximo. Eu tenho que amar a Maria Elisa igual eu me amo. Se eu não me amo, eu não tenho condição de amar a Maria Elisa. Se eu não me cuido, eu não tenho como cuidar da Maria Elisa. Então nós nos amamos primeiro, para depois nós amarmos os outros.
E antes de amar nós mesmos, nós amamos a Deus. A Deus. Que é o nosso maior tesouro. Que é aquele que muda a nossa história e que nos liberta. Vamos ficar de pé neste momento, meus irmãos. Deus, Ele quer ser o centro da sua vida. Deus quer ser o dono e o Senhor da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou falar as palavras aqui e vocês vão repetir junto comigo. Levanta as mãos, vamos falar com o Senhor agora. Senhor, Tu és o meu tesouro. Nada é mais valioso que a Tua presença. Me liberta e governa a minha vida. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, cumpre a Tua palavra, Senhor, aqui em cada um dos meus irmãos, na minha vida também. Liberta, Senhor, cura, transforma, Senhor, em nome de Jesus. Assim como eles declararam aqui neste momento, Deus. E o Senhor diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Neste momento, liga no mundo espiritual o Teu governo, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui. De cada um que está ouvindo, Senhor, essa ministração neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Liberta, Deus, liberta do vício, liberta das prisões, Senhor, no mundo espiritual, no mundo natural, Senhor. Em nome de Jesus, enche cada um da Tua presença, do Teu amor. Faz, Deus querido, com que cada um de nós te coloque no centro, te coloque em primeiro lugar. Que a partir de hoje, Senhor, tudo seja mudado e transformado. A partir de hoje é o Teu governo, é o Teu reino dentro dessa igreja, é o Teu reino dentro da casa, do lar, no trabalho, Senhor, do Teu servo e da Tua serva, meu Pai. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ao Seu nome, glória. Ao Seu nome, glória. Ao povo de Deus, vitória. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor nosso pastor, e nada nos faltará. Coloca a mão em posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. E dê a paz do Senhor para o seu irmão. Amanhã, se Deus nos permitir, é o segundo dia da campanha de libertação. Não esqueça de jejuar o máximo que vocês puderem. E venham amanhã para poder participar do segundo dia. Em nome de Jesus, se puderem, convide mais alguém. Glória a Deus.